Eu comecei ontem a leitura do Somos Todos Teólogos, do Dr. R.C. Sproul, e logo na introdução ele começa a construir um pensamento que eu tenho tido há algum tempo. Ele diz que nós substituímos a teologia pela religião. Ele conta um caso em que ele foi falar a um corpo docente em uma escola cristã e o departamento, na entrada do departamento tinha a seguinte inscrição: Departamento de Religião. E aí ele pergunta para um dos professores se sempre foi aquele nome. E aí o professor responde que teve um tempo em que aquele departamento se chamou Departamento de Teologia ao invés de Departamento da Religião. E ele diz que quando nós falamos em religião, nós estamos falando das particularidades do ser humano. E a teologia parte do princípio de que Deus é a única verdade absoluta e não há outra verdade fora da teologia, não há outra verdade fora de Deus. Então nós substituímos a teologia pela religião. Eu acredito que seja um drama de todo seminarista. Todo seminarista. Você entra num seminário teológico, no primeiro ano você começa com uma crise existencial que não tem tamanho. Por quê? Porque você começa a ver a diferença entre o chão da igreja e a diferença entre a Bíblia. A diferença entre ser religioso e pensar a respeito de religião. E aí isso começa a esvaziar a nossa vida, pelo menos a minha vida foi assim, porque eu falei, poxa, são tantos anos dentro da igreja e eu estou aprendendo isso agora, só agora. Por que é que nunca ninguém se preocupou em ensinar, ou talvez eu não procurasse isso antes? Mas eu entendo que isso é uma questão de Deus, enfim. O fato é que a gente vive religiosamente, a gente pensa religiosamente, mas a gente não consegue pensar teologicamente. E nós caímos no relativismo, nós caímos no existencialismo, né, que é o relativismo é filho, como diz o Dr. R.C. Sproul, o relativismo é filho do existencialismo. Relativismo nada mais é que não existem verdades absolutas, a não ser a absoluta verdade de que para se não ter verdades absolutas, você precisa ter a verdade absoluta de que não existe verdades absolutas. Em um outro livro, o Dr. Norman Geisler também diz que a verdade ela é limitada. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Ele não pode ser 5, não pode ser 1, não pode ser 6. 2 mais 2 é 4. Então a única verdade para 2 mais 2 é 4. Não tem como você fugir disso. Só que eu aprendi a pensar religiosamente. Então a gente vai pegando as nossas particularidades, aquilo que é interessante para nós, a gente vai absorvendo, montando o nosso pensamento teológico, por mais que a pessoa não seja teólogo, mas em se tratando de teologia prática, nós vamos
montando aquela concepção nossa, fica em cima daquilo e não sai de cima daquilo para nada. A gente substitui aquilo que Deus diz por aquilo que eu quero que Ele diga. Nós substituímos aquilo que Deus é por aquilo que Ele faz. E vai muito, 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 muito mais além disso. Então, essa percepção, no primeiro ano de seminário, você já começa a ser reposicionado. E, inevitavelmente, não que seja uma arrogância ou uma prepotência, mas, inevitavelmente, nós começamos a ser pessoas mais críticas, nós começamos a ser pessoas mais observadoras, em busca da única verdade. E aí, como nós vivemos no meio religioso, isso vai causando feridas, marcas profundas dentro de nós. Ou pelo menos dentro de mim foi isso. Por quê? Porque você percebe que a religiosidade das pessoas não as permitem enxergar toda a teologia. Não que nós conseguimos definir por essa ciência quem Deus é na sua plenitude, na sua totalidade, não. Mas nós temos um discurso racional a respeito de Deus, de como ele se revelou na natureza, de como ele se revelou para o homem, qual é o propósito. Isso aí os rudimentos, as coisas elementares da teologia, ou pelo menos da pessoa que se diz cristã ou religiosa deveria saber. Então, quando nós substituímos ou quando nós pensamos a respeito de religião em detrimento de Deus propriamente dito, aí nós não começamos a ter mais as verdades. Nós não começamos a ter mais a verdade na realidade, né? A verdade ela fica relativizada, e aí os seres humanos passam a ter as suas verdades, e aí aonde ninguém mais sabe nada, sabe qual rumo tomar, não sabe mais como falar, como interagir, como é que o cristianismo pode mudar uma sociedade pós-moderna. E aí sim começa a bater essa crise existencial. E eu estava conversando e eu converso muito com a minha esposa a respeito de teologia. Alguns livros que ela tem lido, é exatamente o sentimento que ela tem. Nas palavras dela, parece que eu vivi dentro de uma bolha a vida toda. Só que também Jonas Madureira diz que a nossa vida ela é dentro de uma bolha. Nós saímos de uma bolha e caímos em outra bolha. Mas aí a percepção de onde nós estamos, do nosso estado caído, faz com que nós nos esvaziemos e aceitemos a única verdade, que é a verdade provinda de Deus em toda a história, que Ele é o absoluto, que Ele é o Criador, que Ele é o soberano, e não há outra verdade fora dele. Não há outra verdade fora dele. Então isso é algo que tem me incomodado, em perceber que eu preciso mudar a minha cosmovisão, eu preciso reformar a minha cosmovisão, a maneira que eu sempre pensei, e eu concordo que isso não é um caminho difícil, não é um caminho fácil, perdão. E eu tenho até conversado muito com a minha mãe a respeito disso. Ela fala, nossa, mas
É difícil você deixar um pensamento de lado em detrimento da verdade. É difícil, é uma construção. E às vezes a nossa vida, o período de onde nós nascemos até o período, o dia em que nós morreremos, talvez essa seja a caminhada mais longa e ao mesmo tempo mais rápida, porque nós não vamos descobrir nada, nós não vamos descobrir nada, e é aquele sentimento de que quanto mais se tem conhecimento, mais eu não sei nada. Eu costumo dizer que quando você olha para a vida de uma pessoa que ela é erudita, todas essas pessoas são de cabelos brancos, na sua grande maioria os cabelos brancos, a barba branca, o que seja. O cara passou a vida toda em busca de Deus, através da sua revelação, procurando o sentido e o propósito. É por isso que a gente passa a ser criterioso. Por isso que nós, seminaristas, ou pelo menos eu, melhor falar de mim, né? Por isso que a gente passa a ser criterioso com o que ouve, passa a ser criterioso com qualquer outra doutrina que não seja uma doutrina bíblica. E isso tem mexido comigo. Mas como eu disse, como eu sempre digo, e é uma frase que até está no perfil do Instagram, entrando no ministério pelo lado certo. E eu tenho dentro de mim a certeza que esse é o caminho certo. Primeiro eu busco na revelação tudo aquilo que eu preciso saber e como Deus permitiu que fosse revelado a mim através das Escrituras, para depois eu começar a construir algum tipo de pensamento que possa mudar a cosmovisão não só minha, mas também daqueles que me ouvem.